Olá, tudo bem com você? Hoje nós vamos tratar aqui na Vídeo Revista até porque nós temos ouvido muito a expressão saúde mental. A verdade é que, não sei se a pandemia tem a ver com isso, eu tenho conversado com alguns profissionais de áreas distintas, médicos, psicólogos, psiquiatra que trata bem diretamente de saúde mental. Então eu tenho ouvido que talvez a pandemia tenha aflorado muitos casos nesse sentido, né? E a expressão está tornando-se, não sei se pode se chamar assim, um pouco mais popular. Então hoje nós estamos aqui com a doutora Nilza Sacomã Bauman, a doutora que é especializada na área da saúde, em direito da área da saúde. Nós queremos justamente, doutora, entender assim, hoje, na situação que nós estamos, no meio para o fim, se isso pode ser dito também, né? Do meio para o fim de uma pandemia que aflorou tantos problemas. Problemas muitos e que acabam afetando a nossa saúde mental. Hoje, o que nós temos de concreto? A saúde pública preocupada com a saúde mental? Então, primeiro, boa tarde, tudo bem, Maria Aparecida? Veja, o que ocorre? Hoje, o sofrimento psíquico, que é o problema da saúde mental, tem sido muito comentado porque ele aumentou com a pandemia, né? Sim. As pessoas, ao ficarem dentro de suas casas e não poderem mais se socializar, aumentou o grau de depressão, de ansiedade, e aí nós percebemos o quanto a população está adoecida e não percebia. Né? Mas, na verdade, se a gente parar para fazer uma análise, essa questão da saúde mental, ela sempre foi muito pouco considerada pelo governo, né? Tanto que no passado, na época da Idade Média, até muito pouco tempo atrás, até metade do século XIX, a pessoa que tinha problemas mentais, elas eram colocadas, na época, na Idade Média, em leprosários, e na metade do século XIX, elas iam para os chamados hospícios, né? Que tinham tratamentos horríveis. Horrorosos. É lógico que foi um avanço sair do leprosário e ir para o hospício, mas foi um tratamento também que sem nenhuma importância na recuperação daquela pessoa, né? Até que quando veio a lei antimanicomial, que foi em 2001, que foi um grande avanço, porque se iniciou todo um trabalho para poder fazer com que a família acolhesse as pessoas doentes psiquicamente e pudessem ver que não é alguém que tem que ser... Provavelmente as famílias tinham até vergonha de falar do problema, medo de falar do problema. E esta lei tinha exatamente esse efeito, sabe? Acabar com esse estigma de que o louco tem que ficar preso, né? Porque loucos somos todos nós, na verdade, né? Em grau maior ou menor de proporção. Mais controlado ou não, né? Exatamente. Então, o que aconteceu? Essa lei foi um grande avanço porque aí se criou os NAPs, os CAPs, para que as pessoas fossem tratadas nos postos de saúde psíquica. Hoje, no nosso Congresso Nacional, tramita na Câmara dos Deputados 2 projetos de lei. Um deles para tornar o Dia Mundial da Psicofobia, ou seja, para que as pessoas não fiquem tratando quem tem uma depressão, uma ansiedade, como louco. Então, por exemplo, acabar com esse estigma, né? E também que saia dessa área de achar que isso é frescura, é corpo mole, que na verdade nós sabemos que não é nada disso, né? E o outro projeto de lei é para que as pessoas adoecidas psiquicamente possam ter apoios governamentais. Porque hoje o que acontece, né? É isso que ele pergunta. Quando você está com uma depressão e você fala para o teu empregador que você está com uma depressão, como é um mal silencioso, ele pouco faz por você, porque não existem benefícios do Estado, o governo não estipulou benefícios. Somente em casos muito graves, onde ele fica totalmente inimputável para trabalhar, ele pode conseguir um auxílio-doença se ele tiver uma carteira assinada, se ele for, ou seja, beneficiário da Previdência Social. Mas a maioria das vezes ele perde o emprego, ele fica mais desamparado do que antes, quando ele deveria ser acolhido. Inclusive com essa situação toda de pandemia, com tantos que perderam, porque assim, as pessoas foram mudando radicalmente suas vidas impostamente pela situação, né? E eu acredito que até daí muitos
foram se manifestando mais fortemente com as doenças mentais, com esse sofrimento psíquico. Com esse sofrimento que não é um corte, que não é uma coisa marcada na pele, que um exame de imagem, por exemplo. Esse é o problema, porque é um mal silencioso, ele vai crescendo aos poucos e quando ele aflora, ele já está no seu estágio máximo. Mas veja, tanto o SUS como os planos de saúde não pode negar o atendimento àqueles que estão com sofrimento psíquico. O que falando de SUS especialmente, o que nós temos hoje de atendimento, direitos? Tá, o que acontece hoje? O Sistema Único de Saúde criou algumas teorias holísticas para tratar a população com sofrimento psíquico. Certo. Então, não é o caso ainda de Londrina, mas alguns postos de atendimento já tem yoga, já tem fitoterapia, já tem homeopatia, já tem... terapias que auxiliam nesse terapias holísticas, né? Certo. Que é exatamente... E também tem ali o tratamento com o psiquiátrico, com o psicólogo, certo, tem a terapia. Certo. Mas isso já está no SUS, já é lei, quer dizer, as pessoas têm direito a isso. Agora, o que o município tem que fazer é criar essa política pública para instalar esse trabalho, né? Já os planos de saúde, eles não podem limitar os atendimentos psiquiátricos e psicológicos. E é muito comum o plano de saúde falar, só vamos liberar 5 por ano. Comum. Tá errado. Comum, realmente. Quem assim tiver essa limitação pode entrar na justiça e pleitear que ele faça tantas consultas psiquiátricas ou psicológicas necessárias. Quantas indicadas. Quantas indicadas. Exatamente. Entendi. Por que a gente vê esse tipo de postura? Porque ainda não se vê com a atenção que deveria ver o sofrimento psíquico. Mas a população está muito adoecida. Para você ter uma ideia, existe uma plataforma online que é de atendimento psicológico, que eles fizeram uma pesquisa no período de 2016 a 2018, se eu não me engano, e dos 490 mil pessoas que foram pesquisadas, 80% apresentavam um grau severo ou médio de depressão e uma ansiedade. Então, quer dizer, as pessoas estão precisando desse acolhimento, né? Não tenho dúvidas. E a única coisa que a gente vê do governo é o auxílio previdenciário para quem fica no estado de inimputabilidade. Agora veja, quem nunca foi beneficiário da Previdência, mas por conta de uma depressão entra no estado total de inimputabilidade, de incapacidade de trabalho, tem direito ao LOAS. Se ele for uma pessoa que não tem renda, se for simples. LOAS é um benefício que o governo fornece de um salário mínimo às pessoas que não têm condições de sobreviver e elas precisam desse auxílio. Só teria direito ao LOAS e aquele beneficiário da Previdência teria direito aí, em tese, ao auxílio-doença. Então é muito pouco diante desse sofrimento, né? Muito pouco. Tem muita coisa para ser feita. Na verdade, na sua opinião, técnica inclusive, o que falta porque nós temos que partir do município mesmo. Sim. Porque afinal nós moramos na cidade, não moramos no estado. Então, não moramos... O SUS, embora ele seja federal, ele tem uma administração descentralizada. Ou seja, o município tem que criar a política. Entendi. Existe a verba, existe o programa para ser instalado, mas o município tem que querer instalar. Entendi. Então, por exemplo, no caso de Londrina especificamente, precisa criar políticas públicas para que o SUS possa atender essa população doente, que está aí desamparada, que muitas vezes ela não é entendida pelo seu empregador, porque é o que eu falei, o mal silencioso, às vezes as pessoas pensam que é frescura e não é, né? Elas estão em grave sofrimento. Claro. Então, os municípios, o Estado, o governo federal precisa implantar efetivamente essa política. O SUS foi um grande avanço para nós de 88 para cá, mas precisa avançar mais. Né? Não tenho dúvidas disso. E veja, fechamos o Setembro Amarelo, que justamente fala sobre a questão do suicídio. Existem números trágicos entre jovens e adolescentes, pré-adolescentes, inclusive, lamentáveis, né? Então, assim, a falta de compreensão disso, a falta de estrutura e a falta de entendimento daquele que sofre, realmente é um problema que precisa ser pensado agora para que a gente não tenha... Porque, assim, nós não temos nem ideia, me parece, não é, doutora?
que nos restará após pandemia? Quais serão as verdadeiras consequências? A gente não sabe, né? Não sabe. Não sabe. Na verdade, as pessoas que tiveram Covid estão tendo agora sequelas da Covid. Então, a gente não sabe que tipo de sequelas virão, né? E tá certo, o Brasil teve a estrutura do SUS, mas ela ainda é ineficiente perto da demanda, né? Sim. E nós não sabemos o que nos espera, e você tem toda a razão. E eu vejo, viu, Maria Aparecida, que haverá um aumento maior desse sofrimento psíquico. Me preocupa isso também. Porque as pessoas lidaram tanto com a finitude, e você lidar com a finitude é entrar num estado de guerra, você fica o tempo todo em alerta, né? Sim. Essas pessoas, até elas entenderem que acabou esse estado de alerta, vai demorar, e se é que vai acabar, né? Porque a gente não sabe também. Não sabe. Na verdade, o que nós precisamos é de atitude, e você disse muito bem, atitude em todos os sentidos práticos, né? Sim. Mas alguém responsável pelos setores, é alguém que pense a saúde do município, né? É isso mesmo. Eu, às vezes, tomando a vacina, até elogiei, porque eu achei muito bem organizado Foi, sem dúvida. Isso tudo. Mas eu acho que é uma estrutura que se criou talvez um pouquinho melhor até em termos de país. Mas é pouco, você tem toda a razão. É pouco, o assunto é muito sério e ele precisa ser pensado com seriedade. Não é mesmo? Tá bom. Eu agradeço a sua participação. Muito obrigada. Agradeço as suas explicações e gostaria que isso colaborasse de alguma forma com a sua opinião. Você que está sofrendo, você que conhece alguém, que convive com alguém, seja um formador de opinião nesse sentido. Porque o cidadão precisa aprender a se defender, não é? Precisa aprender a se defender. Correr atrás, ver o que existe de estrutura para apoiá-lo. Né? E brigar por isso, fazer com que a lei escrita no papel se torne uma realidade na prática. Sim, sem dúvida. Não é? Sem dúvida. Muito obrigada, até a próxima entrevista.